Graça e paz, pessoal. Que Deus abençoe muito vocês, vossa casa, vossa família, que tudo vá bem, que tudo dê certo. Em nome de Jesus. Eu quero trazer para vocês uma palavra que está localizada no livro de Amós. Olha, é bem forte essa palavra, mas eu quero que você preste bastante atenção porque ela é extremamente necessária para corrigir nossa conduta. Vamos lá, primeiramente explicando o contexto. Amós não era um profeta, ele era um pastor de ovelhas. Mas a vida do povo de Israel, do povo de Deus, estava tão errada que Deus falou para até um pastor de ovelhas que não tinha nada a ver com a história, falou: eu quero que você fale tal coisa e entregue a mensagem para aquele povo. E diz assim, vamos pegar no capítulo 4, vamos pegar o versículo 4 e 5, que diz assim: o Senhor Deus diz, Amós falando ao povo, o Senhor Deus diz: povo de Israel, vocês querem pecar? Pois então vão aos templos de Betel e de Gilgal e ali pequem à vontade. Todas as manhãs continuem oferecendo sacrifícios e de 3 em 3 dias continuem dando seus dízimos. Apresentem os seus pães de oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar para todo mundo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso? Explicar o contexto para vocês. O povo chegou em tal estado que eles iam para as igrejas da época, os templos da época, cantavam as melhores canções, tinham equipes de música, tinham então canções maravilhosas. Eles faziam suas pregações, seus discursos, ofereciam sacrifícios, ofereciam dízimos, ofertas, faziam tudo de melhor que uma pessoa olhava de fora e fala: meu Deus, eles são santos demais. Mas Deus conhece diferentemente dos nossos olhos humanos. Deus conhece como está a nossa conduta. E é nesse ponto que eu quero frisar aqui nessa mensagem, como está sendo a nossa conduta. Porque Deus chegou a determinado ponto, falando: não, então peca à vontade. Por quê? Porque eles estavam fazendo todo esse caráter de santidade que a gente leu no versículo, mas mesmo com toda essa aparência de santidade, eles não largavam mão de viver uma vida iníqua, uma vida de pecado, como se não tivesse Deus, como se Deus fosse um velhote que não pudesse ver a vida deles, que não conhecesse o coração deles. Deus conhece o que está dentro do nosso coração. Deus conhece quais são as nossas intenções. Ele sabe tudo que a gente tem feito dentro da igreja e tudo que a gente tem feito fora da igreja e aquilo que nós estamos pensando. E essa era a questão. O povo, nesse tempo da mensagem de Amós, estava vivendo dentro da igreja, mas como se não existisse Deus, vivendo uma vida de pecado. Mas assim, antes de chegar nesse ponto, no versículo 6 ao versículo 10, Deus, ele desabafa assim, falando: eu mandei castigos para vocês verem se vocês acordassem, mandei que vocês passassem por fome, por sede, por pragas, com o intuito de corrigir, de se acordar, a pessoa se arrepender e voltar para Deus. Mas ele fala: mas vocês simplesmente se fizeram de surdos, de mudos. Eles sabiam que estavam errados, mas eles simplesmente tapavam os ouvidos. Sabe aqueles 3 macaquinhos? Tapa o ouvido, tapa os olhos, tapa a boca. Simplesmente estavam fazendo isso. E por isso chegou a determinado ponto que Deus falou: chega. Vivam como vocês quiserem, só que depois, no final, vocês vão ter que se acertar comigo. Deus ama a todos. Ele perdoa o pecador. O que é o pecador? Aquele que não conhece aquilo que é errado e faz aquilo que é errado. Mas quando conhece, depois se arrepende. Esse Deus perdoa. Deus perdoa o transgressor, aquele que sabe que é errado,
peca, mas depois se arrepende. Deus perdoa, mas Deus não perdoa o iníquo. A iniquidade, que é aquela pessoa que sabe que é errado, peca no erro, mas o orgulho dele não deixa se arrepender. Quero orar com você. Nosso Deus, nosso Pai, não deixa a gente chegar em estado de iniquidade como chegou o povo de Israel no tempo de Amós, Senhor. Ajuda a gente a olhar para dentro do nosso coração, para que a gente não seja um fantoche dentro da igreja, para que a gente realmente te louve de sinceridade de coração e viva uma vida de conduta, de retidão, uma vida como o Senhor espera que a gente viva, uma vida de santidade, porque todos nós sabemos aquilo que é certo. Nós conhecemos aquilo que é certo e errado. Não deixa a gente se fazer de surdo, de cego e de mudo, Senhor. Corrige nossa conduta. Tira todo orgulho de nós, tira todo orgulho que houver em nós e nos ajuda a nos arrependermos de todo o nosso erro, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. E, consequentemente, diante da nossa obediência, nos abençoa por tua graça e misericórdia, porque os seus olhos tudo veem, inclusive as nossas boas intenções e o coração daqueles que vivem insistentemente para agradar ao Senhor. Abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus. Dai força para cada um viver uma vida de conduta reta, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Espero que essa mensagem tenha falado com vocês, tenha deixado vocês um pouco mais forte. Às vezes a gente precisa levar um chacoalhão assim. E a Bíblia é muito legal porque faz isso com a gente. Compartilhem os seus vídeos, as suas mensagens, porque isso que faz a diferença. Uma pessoa próxima da outra, mandando mensagem para pessoas próximas, isso mexe mais. Deus abençoe a todos, gente. Fique com Deus.